Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a Lei de Crimes Ambientais que se aplica também aos maus-tratos contra animais. Também vamos saber como funciona o trabalho do CREA na fiscalização de eventos, principalmente nessa época junina. O Pauta Especial está no ar. Muitas pessoas não sabem, mas maltratar animais é considerado crime por lei. Mas, infelizmente, essa medida ainda é muito falha. Para entender como funciona a proteção dos animais e que mudanças devem ser feitas para garantir o bem-estar desses seres, aqui comigo no estúdio a secretária-geral da Comissão do Bem-Estar Animal da OAB de Alagoas, Adriana Alves. O crime é enquadrado em que situação? Maus tratos. Não somente maus tratos efetivos, ou seja, você bater, você chutar, você jogar longe, mas expor a perigo também, né? Uma outra forma de maltratar o animal, colocá-lo, deixá-lo sem alimento, deixá-lo sem água, trancafiá-lo, colocar uma corrente no pescoço do animal que impeça a locomoção dele de forma mais independente. Tudo isso são condições, hipóteses de maus tratos. Mas o que a gente mais vê é essa situação, principalmente da corrente e do encarceramento, né? Exatamente, porque as pessoas às vezes pegam o animal para criar e dizem, eu vou criar esse bichinho, e simplesmente pegam o animal, sacode no fundo do quintal, põe uma corrente e acha porque está dando comida e água quando dá, ou então porque está dando um abrigo coberto e está criando um animal. E não é, está incorrendo em maus tratos, efetivamente maus tratos. O ser humano ele tem comportamentos que às vezes nos surpreende. Isso acontece com o animal também? Ele tem ódio, ele tem ira, ele guarda mágoa? Os animais já foi constatado tecnicamente que são seres sencientes, ou seja, eles têm sensibilidade, eles sentem amor, eles sentem raiva, eles sentem medo, eles sentem ódio. Não poderia dizer que sentem ódio, porque o ódio é mais da natureza humana, mas eles sentem ira, sentem pavor. E quando eles se veem acuados, quando eles se veem ameaçados, eles partem para a agressão, que é uma forma de defesa natural do animal. Uhum. Muitas vezes a gente passa pela rua e percebe que o animal está sendo vítima de maus tratos, a mesma coisa com a criança, e às vezes a gente não intercede com medo da reação, tanto do animal, da criança, quanto do dono ou do proprietário, vamos dizer assim, ou do cuidador daquele animal ou da criança. Mas a campanha da mulher, da Lei Maria da Penha, em briga de mulher, se mete mesmo a colher, tem a mesma significação, pode-se ter esse comprometimento com criança e animal também, e vai ser muito saudável? Sim, com certeza, porque os direitos fundamentais devem ser resguardados para os animais, para os seres humanos também, para aqueles vulneráveis, a criança, o idoso, a mulher em estado de hipossuficiência, e os animais da mesma forma. Então, aquela história de que a briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete sim. E se você vê um animal sendo maltratado, é de sua ciência, ou uma criança sendo maltratada, se você não denuncia, não toma nenhuma providência, você está sendo conivente. Eu já vi alguns vídeos em redes sociais onde as pessoas filmam o maus tratos animal para a denúncia, mas já vi também a questão de maus tratos à criança, um outro dia uma criança sendo jogada, alguém filmando e pedindo, vamos localizar esta pessoa que está batendo nesta criança. A pessoa que filmou também está sendo partícipe. Então, não tem essa de não meter a colher. Não, se você vê uma situação em que efetivamente há violação aos direitos, há violação à segurança, há violação à incolumidade corpórea, seja ela de um ser humano ou de um animal, se você não denuncia, não toma nenhuma providência, você está sendo conivente. O Brasil tem participação, inclusive, em protocolos universais ou mundiais, alguns números, né, de serviço, 190, 193, Disque 100, enfim. Essa tipificação de crime, de maltratos animais, também tem um telefone de serviço assim, bem mais fácil e de ampla divulgação?
Não especificamente. Aqui em Alagoas, por exemplo, que a gente vai se ater ao nosso estado, nós não temos um disque denúncia para animais especificamente. A OAB disponibiliza o seu número tronco, né, que é o 2223-3700, onde a gente recepciona as denúncias, mas as nossas denúncias são muito mais proveitosas e eficazes quando recepcionadas através de e-mail, né, que é o que a nossa presidência orienta. Então, infelizmente, nós não temos um disque denúncia para animais. Temos para a mulher, tem um disque denúncia de um âmbito geral, mas para animais não. Poderia ser uma bandeira de luta, né? Com certeza. E há necessidade, porque o número de casos de maus tratos, o número de denúncias que vem se apresentando no dia a dia, é crescente. Hoje, por exemplo, eu já recebi 3 denúncias. Entendeu? E a gente precisa ir para as ruas, a gente precisa dar vazão a elas e dar uma solução. Isso a OAB, fora outros órgãos, o Ministério Público, Delegacia, o BPA, que é muito atuante, que quando vai já faz a sua ocorrência, o seu termo circunstanciado, entendeu? Uhum. Então, há necessidade, é um tronco que efetivamente precisa, para a sociedade civil ter essa resposta imediata. Quando se colocou à disposição o Disque 100, eu acredito que o 190, 192, 193, tudo isso, aumentou a série de denúncias. A senhora acredita que tem uma denúncia reprimida nesses casos com relação aos animais? Sim, com certeza. Até porque eu vejo como um liame entre o que eu vou falar agora, que nós não temos uma delegacia especializada contra crimes ambientais. Nós temos, sim, hoje, recepcionados os crimes ambientais em qualquer distrito, em qualquer delegacia. Mas uma delegacia especializada, como já tivemos há anos atrás, nós não temos. E isso dificulta bastante. Né? Porque nós tivemos essa delegacia extinta, ela foi recriada, né? Mas infelizmente até hoje não há uma delegacia contra crimes ambientais instalada num local que seja de fácil acesso à população. Uma estrutura com delegado? Com delegado, com um aparato policial e que seja dentro da cidade para que a população tenha acesso. E aquele aparato policial, a começar do delegado, ele tenha uma formação específica para direitos ambientais e, dentre eles, o direito dos animais. É verdade. Também me parece que a gente não tem uma política, né, dos cuidados com os animais, esses animais errantes de rua. Muitas instituições foram criadas para amparar esses animais e depois elas mesmas enfrentam um problema de superlotação, de falta de comida. Então, se ela pegou para cuidar e passa a maltratar por falta de estrutura, né? Na verdade, o que a gente observa em termos de órgão público, falando aqui de Maceió, nós temos o CCZ Maceió, que é quem faz essas capturas. Mas hoje o CCZ, ele não, até depois de um ajustamento de conduta, ele só faz o resgate do animal em estado de risco. O animal que foi abandonado numa casa, trancafiado, que não tem como ter acesso, o animal que foi atropelado na rua, o animal que está em estado de hipossuficiência, que há necessidade de ser eutanasiado. Então, esse tipo de animal, o CCZ vai em cima e leva. Porque, apesar da equipe hoje do CCZ ser uma equipe abnegada e que vem nos ajudando bastante, mas não há um aparato técnico dentro do CCZ para dar vazão a recolher animais sadios que venham a serem domiciliados naquela localidade para que futuramente sejam postos em adoção. Uma outra situação que poderia ser considerada de maltrato e que a gente não percebe, por exemplo, na época junina, fogueira, bomba, fumaça, que tanto nos atrapalha e às vezes causa até alergias, né? O animal também sente isso, porque eu percebo que quando você estoura uma bomba, o gato e o cachorro, eles começam a se esconder, vai para debaixo da cama. Pode ser considerado um maltrato isso? Sim, porque o animal, especificamente o cão, ele tem a audição muito mais aguçada que a do ser humano. Então, o estampido de bomba ou de qualquer um outro estampido que para os nossos ouvidos já vem como uma agressão, para o animal ele vem com uma capacidade muito maior.
E aquilo causa pavor, causa medo. Existem inclusive pessoas que amarram bomba nos animais, nos cães especificamente, nos gatos, para maltratar, entendeu? E a questão das bombas, dos estampidos, sim, nós protetores, entendemos como maus tratos, né? Existe o Estado de São Paulo que efetivamente proibiu, a cidade de São Paulo hoje, você não pode estar estourando fogos nem estampido de qualquer espécie, que é proibido mediante lei municipal, exatamente por conta disso. Há uma consciência maior, ainda o nosso legislativo ainda não chegou nesse grau de elevação. É pela cultura, talvez, né, que a gente tem assim, uma cultura muito mais fervorosa com relação aos eventos juninos, embora o Sarney, presidente nordestino, tenha tirado os feriados de São João, Santo Antônio e São Pedro. Um nordestino. Com relação a essa punição lá em São Paulo, a proibição é na capital ou no estado como um todo? Na capital. Na capital. É na cidade de São Paulo. Uhum. Para a área rural, para os outros municípios, isso não tem volta? Não tem. É a grande São Paulo, né? Uhum. Por conta da lei, que é a lei municipal, que foi de iniciativa do vereador Reginaldo Trípoli, salvo engano, e ele abarca a grande São Paulo e adjacências. Tem toda uma consciência aí com relação, por exemplo, à queima de fogueiras também, os estampidos, né? Que no Nordeste a gente, inclusive, a gente até suporta, né, determinadas situações por conta da tradição, mas que, se for fazer uma pesquisa, tem muita gente que não concorda, e principalmente com relação a esse maltrato animal, de amarrar bomba no rabo de um cachorro, de um gato, né? É pavoroso, né? As fogueiras fazem mal, crianças que têm asma, prejudica a nossa visão, entendeu? Você fica faltando ar para quem tem uma acessibilidade a mais com relação a essa questão, mas infelizmente é a cultura, né? A cultura. Uhum. Isso é passível de punição, como a história da vaquejada também, né? Não, a questão das bombas e das fogueiras não, porque não há nenhuma lei municipal, nem estadual e nem federal que venha proibir. Mas no caso de você pegar uma bomba, amarrar no rabo do animal, já parte para a questão do maus tratos, você já vai cair na questão da lei ambiental e aí sim tem punição. Olha, conversamos com a Adriana Alves, ela é secretária-geral da Comissão do Bem-Estar Animal da OAB. Muito obrigado pela entrevista. No próximo bloco, vamos falar sobre a fiscalização da estrutura de eventos e como garantir a segurança da população durante as comemorações. Até já.